A polícia começa a esclarecer o crime cometido dentro de um motel em São Bernardo do Campo. A nossa equipe entrou com exclusividade no local onde tudo aconteceu. Vai vendo, preste atenção, olha o quarto onde esse crime bárbaro aconteceu. Tem Lorena Coutinho no ponto aí? Tem a Lorena Coutinho? Tem? Então solta um trecho da reportagem da Lorena antes, vai. Aqui é onde estaria o cliente naquele momento, o carro estava estacionado aqui e eles deixaram o local e agora a suíte. Olha só, para se ter noção, o entulho, tudo que foi retirado de dentro da suíte, não sobrou absolutamente nada, cinzas, olha só, não dá nem para identificar o que é o que aqui. O certo é que ficou completamente destruída. Aqui a gente vê, olha só, tem chinelo aqui. E poucas coisas a gente consegue identificar. E o cheiro, a gente não tem como passar para você que está acompanhando, mas o cheiro muito forte. Aqui também, olha só, a cadeira. Olha, você vai ver como era o quarto antes e como ficou o quarto depois desse crime. O homem preso ainda no local do assassinato é Renato, tem 51 anos, deu 2 versões para o crime, nenhuma das versões, né? A família endossa, a família fala assim, peraí, tudo que o Renato contou é mentira. Ele contou mentira? Peraí que já a gente vai ao vivo com a família da Janaína, a vítima dessa história. Mas antes, reportagem para você. Um cenário de destruição total. Com exclusividade, você que está acompanhando essa reportagem vai ver aqui no Cidade Alerta o interior, as imagens da suíte, como ela ficou depois do incêndio. A suíte virou cinzas. O corpo da vítima ficou irreconhecível. É um psicopata ele, né? Janaína Aparecida foi identificada pela família através dos objetos pessoais, que não estavam na cena do crime, mas sim no carro do assassino, que tentou fugir do motel depois de atear fogo na jovem de 26 anos. A norma é todo cliente que sai e deixa o companheiro ou companheira na suíte, o apartamento deve ser revistado. Quando a checadora foi e viu saindo fumaça, imediatamente avisou a portaria. O carro estava estacionado aqui e eles deixaram o local e agora a suíte. Olha só, para se ter noção, o entulho. Tudo que foi retirado de dentro da suíte, não sobrou absolutamente nada. Renato Silva foi preso em flagrante. Detalhe, o homem de 51 anos, que afirma ser amante de Janaína, é casado, tem 3 filhos e é funcionário da prefeitura. E mais, frequentava a casa da vítima e era muito próximo das filhas e do marido dela. Sempre se via na rua, na casa dele a gente ia bastante, sempre atrás a gente ia bastante na casa dele. As minhas filhas chamam de tio, tão próximo que ele é da gente, as minhas filhas chamam de tio. Eu nunca imaginei que isso um dia ia acontecer. Quem é esse homem? Como a vítima foi parar no motel? E mais, será que Janaína e Renato eram mesmo amantes, como alega o assassino? Renato Silva prestou depoimento aqui no 3º Distrito Policial em São Bernardo do Campo. Ele disse ao delegado primeiro que estaria acompanhado de uma travesti. Logo depois apresentou a segunda versão. E aí, a possível versão verdadeira de que ele estava acompanhado de uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. Isso porque Renato e Janaína, a possível vítima, os dois eram casados. As famílias deles foram chamadas, vieram até a delegacia, mas não tiveram condições de prestar depoimento. O delegado já encontrou a pessoa que teria perdido o documento que estava com Renato, um RG que não era dele, um serralheiro. A equipe do Cidade Alerta foi a única que entrou na suíte onde Janaína foi morta. Qual o estado do local e o que realmente aconteceu ali?
O apartamento destruiu completamente. O reboco da parede caiu do forro, o apartamento tem pouca madeira, o banheiro, que é revestido de fórmica por questão de higiene, também foi totalmente destruído. Dia 26 de agosto, quarta-feira, meio-dia. A polícia é acionada para atender uma ocorrência aqui, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Neste motel, exatamente aqui onde tem esta placa, suíte, R$40. O crime aconteceu dentro de uma suíte deste motel. Um quarto que pegou fogo. E quando a polícia chegou aqui, imediatamente acionou os bombeiros. 6 viaturas vieram até o local para apagar as chamas. O quarto inteiro pegou fogo e havia um corpo em cima de uma cama. Foi aí que começou toda a confusão. E você vai entender por quê. Quando Renato Silva, de 51 anos, chegou aqui no motel por volta das 10 horas da manhã, ele estava acompanhado. E segundo o relato da recepcionista, ele parou o carro e, como de costume, eles pedem os documentos. Só que ele abriu apenas uma frestinha do vidro. Até então, ela não percebeu nada. Ele seguiu e depois de 2 horas, o mesmo homem, no mesmo carro, queria deixar o motel. Por este outro lado aqui, pelo portão de saída. Ela achou estranho. E neste momento, quando foi fazer a devolução dos documentos, ela perguntou onde estaria a outra pessoa. Foi quando ele, Renato, teria comentado o seguinte, que a pessoa, uma travesti, e por isso havia o RG de 2 homens aqui na portaria, na recepção, que ele estaria dentro da suíte e que estava consumindo drogas. E ele não aceitou e queria sair do local. Ela achou muito estranho e imediatamente acionou a polícia. E aí foi quando aconteceu toda a reviravolta. A polícia descobriu que, na verdade, o RG não era da pessoa que estaria com ele. Na verdade, se tratava de uma mulher. A gente vê que tem uma câmera de segurança, olha só. Será que as imagens das câmeras de segurança registraram o momento da entrada? Daqui, a gente percebe que às vezes é até muito difícil observar quem está dentro do carro. E até para não intimidar as pessoas, normalmente os recepcionistas não ficam olhando tanto. Por isso ele abriu essa frestinha e ela não conseguiu ver se era um homem, se era uma mulher. Mas o fato é que essa desculpa dele chamou a atenção. Foi quando a polícia chegou aqui e descobriu o fogo. A gente vai tentar falar aqui, Alexandre. E a gente vê, olha só, tem a placa aqui, Antônio. A entrada de pessoa utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face é proibida justamente para identificar quem está entrando ou quem está saindo. Por isso, eles exigem que a pessoa esteja sem nada no rosto. Sim, que nós chegamos, uma funcionária estava do lado de dentro, a gente conseguiu ver através dessas grades aqui. O certo é que não há ninguém aqui, tem uma saída, uma porta lá dentro. Eu acredito que ninguém quer falar com a imprensa. A gente vai tentar mais uma vez, ver se eu consigo visualizar por aqui. Chama, ninguém atende. A recepcionista ficou muito abalada naquele momento. Como é que foi que ela teria percebido que tinha algo estranho? Mas ela é treinada para isso. Ela chegou a ver que não tinha alguém do lado? Não, porque quando deixa uma pessoa no apartamento, a norma é checar se a pessoa que está lá está viva. Porque tem muito caso que o cara vai lá, mata a mulher e vai embora. Mas ela chegou a perguntar, ela viu que não tinha ninguém no banco? Viu, por isso que ela não deixou sair e mandou checar. A
gente consegue ver daqui, o Antônio está mostrando, olha só, o local de saída onde os clientes efetuam o pagamento. É exatamente aqui, tem um vidro, olha só, tem até a maquininha ali, que no caso eles recebem o valor quando passa o cartão, e foi exatamente neste momento que Renato parou o carro aqui, só que ele estava sozinho dentro do veículo e por isso ela achou estranho. Os documentos entregues da entrada, quando ele entrou aqui, os dois eram de homens. O outro homem seria Leandro, de 41 anos. O corpo foi totalmente carborizado e, claro, vai passar por perícia. Mas o próprio marido da Janaína, da vítima, teria dito que ela saiu de casa para entregar currículos, porque ela estava desempregada. E ela encontraria com ele por volta do meio-dia para que os dois almoçassem juntos. Só que ele começou a entrar em contato e ela não atendeu. Foi por aqui que ele tentou sair, mas não conseguiu. E dentro do veículo, fósforos, um galão de combustíveis e mais, o RG da vítima. A mulher estaria lá dentro, na suíte, com ele. Sempre quando dá meio-dia, 1h, quando a gente sai de casa, a gente sempre procura ligar um pro outro para ver se está perto, para a gente sempre almoçar junto. E eu tentando ligar e nada. Eu não conseguia falar com ela, estava até preocupado, já deu 4h, 5h e nada. Quando deu 5h30 que eu liguei, quem me atende foi a polícia, pedindo para eu vir para cá. Já tinha acontecido alguma coisa que eu tinha que estar vindo aqui. Aí eu cheguei aqui, o delegado me falou que ele tinha matado ela. Um caso intrigante que surgiu com versões mal contadas pelo suspeito e que ainda tem muitos detalhes a serem esclarecidos. Com exclusividade, você vai ver o interior da suíte onde o crime aconteceu. Nós estamos dentro do motel. O dono autorizou a nossa entrada com exclusividade, eu repito. E nós estamos aqui em frente, olha só, as suítes, que são todas do mesmo padrão, mas tem outras em níveis superiores. Aqui, o preço é mais acessível e foi numa suíte como esta que Renato Silva ficou. Para fazer um comparativo, uma comparação, a gente vai mostrar primeiro a suíte de número 7. O Antônio, através da janela, vai mostrar, olha só. É uma suíte onde tem um sofá, tem a cama, a televisão, um banheiro ao lado, tudo muito organizado, higienizado. E agora, só para que você tenha uma noção da suíte, como ela ficou. Segundo a recepcionista, eles chegaram por volta das 10h da manhã e tudo teria acontecido mais ou menos por volta do meio-dia, 11h45, meio-dia. O certo é o seguinte, havia um cliente praticamente ao lado, aqui na 8, eles estavam na 10. O cliente daqui ficou completamente assustado e saiu às pressas quando sentiu o cheiro do fogo. Aqui é onde estaria o cliente naquele momento, o carro estava estacionado aqui e eles deixaram o local e agora a suíte. Olha só, não dá nem para identificar o que é o que aqui. O certo é que ficou completamente destruída. Aqui a gente vê, olha só, tem chinelo aqui e poucas coisas a gente consegue identificar. E o cheiro, a gente não tem como passar para você que está acompanhando, mas o cheiro muito forte. Aqui também, olha só, a cadeira, ar-condicionado, teto, as janelas, tudo. O vidro quebrou. O passa-prato aqui. Aqui era onde, quando eles pediam a refeição, porque tinha direito à refeição, durante essas 3 horas, eles colocavam a refeição aqui. Olha só, completamente destruído. Até o número da suíte. 10. Difícil de identificar. Olha aqui, as paredes pretas mesmo. Tudo foi danificado. E aqui do lado de dentro, o cheiro insuportável, eu diria insuportável. E olha só como é que ficou. Não dá para ver nada, não tem nada. A iluminação toda, os fios
olha só, expostos, o banheiro impraticável. E aqui, isso, segundo foi contado pelo próprio homem, pelo próprio Renato, na delegacia, ele teria ficado aqui com ela, com a Janaína, com quem não tinha um relacionamento. Depois tiveram uma discussão, isso segundo ele, na hora do pagamento. E neste momento, ele teria estrangulado a moça. Ou seja, com os braços, ele conseguiu asfixiá-la e decidiu atear fogo. A polícia conseguiu identificar dentro do carro aquele galão de combustíveis. Ao que tudo indica, ele já teria vindo para cá para matar a moça de 26 anos. Os galões, uma algema, coisas que demonstravam ter sido ele o autor do incêndio, que ele havia colocado fogo no quarto de maneira dolosa, que não tinha sido um incêndio fortuito, culposo, um acidente, e sim um caso de homicídio. Premeditado. Acredito que sim, né? Quem leva uma pessoa ao motel e leva consigo galões de material combustível, parece que tem a intenção de cometer um crime, né? Em depoimento à polícia, Renato contou que não ia se desfazer do corpo ali. Mas ao perceber que seria difícil vestir a moça e transportá-la sem levantar suspeita, desistiu da ideia e ateou fogo na suíte. Será que este homem, que já tentou enganar a recepcionista do motel e a própria polícia, está falando a verdade? Ele apodreça lá, que ele fica por lá pro resto da vida. Ele acontece ficar pro resto da vida. Olha, aqui, Vinícius Costas, por gentileza, ao vivo com a família, com o Alexandre, que é o marido, e a Érica, a prima de Janaína. Porque é o seguinte, vocês viram na reportagem da Lorena Coutinho as versões dadas por Renato para a polícia. Versão que a família da Janaína fala, não, tá tudo errado. Vinícius Costas, é com você. Bruno, a gente acompanhou aqui a reportagem da Lorena Coutinho com essas imagens que, claro, impossível não ficarmos chocados com o que vimos, né, as imagens dessa suíte. O mesmo, evidentemente, aconteceu com a família da Janaína, acompanhando isso e imaginando, claro, o que pode ter acontecido lá dentro. Agora, mais do que isso, o que deixa a família chocada é a versão que o Renato apresentou na delegacia, traçou esse perfil para a polícia, a versão dele traçada à polícia sobre a Janaína, um suposto relacionamento, o consumo de drogas, enfim. E tudo isso, claro, eu vou pedir aqui para o Alexandre e para a Érica, a prima e o esposo da Janaína, para esclarecerem um pouquinho sobre isso. Vamos começar aqui com o Alexandre, a respeito dessa questão do dia a dia, a gente até comentou sobre isso. Agora, a Janaína tinha relação com consumo de bebida alcoólica, drogas? Teve alguma vez algo parecido, algo que chamou a atenção de vocês em relação a isso? Não, ela nunca bebeu, nunca fumou, usou droga, nunca vi na minha vida. Conta para nós também, por gentileza, o relacionamento de vocês, da família de vocês, com a família do Renato. Como vocês se conheceram? Como era esse contato entre vocês? Então, a gente se conhecemos na igreja, né? Congregávamos todo mundo junto. E a gente foi fazendo amizade e a gente começou a fazer trabalho social junto. Fazer marmita, né, para vender para a igreja, conseguir a verba para a igreja. E foi nessa que a gente foi fazendo aquela amizade legal. E as minhas filhas se apegou a ele, né? E nunca imaginei que isso ia acontecer, cara. Recentemente vocês estiveram na casa dele, com a família dele. Sim, a gente se encontramos na rua, né, que a gente foi fazer despesas, encontramos com ele na rua. E a gente ficou conversando na casa dele faz um tempinho já que a gente não vai mais, sempre se encontrava na rua. Vocês se encontraram nessa última oportunidade, foram até a casa dele para tomar um refrigerante, foi isso? Foi. A conversa entre vocês, entre as famílias de vocês, era direcionada às reuniões da igreja ou ele era uma pessoa que tratava de diversos assuntos? Como que era o comportamento dele junto a vocês? Com a gente mesmo assim, ele era uma pessoa excelente, vou te falar, não vou mentir, né?
Mas de vez em quando ele era meio sinistro, falava coisa com coisa. E lá no serviço dele mesmo, hoje lá, falaram pra mim que ele é um rapaz meio estranho, esquisitão. Falava coisa com coisa, nunca almoçou com ninguém. Final de almoço ele saía primeiro que todo mundo, não se juntava com ninguém. Um pouquinho mais da característica desse perfil do Renato, a Érica pode nos ajudar, porque a Érica, só recapitulando um pouquinho, a Érica, prima da Janaína, em outras oportunidades esteve com ela à procura de emprego. O que você sabe a respeito do comportamento do Renato em relação a ofertas de emprego? Então, a gente ficou sabendo hoje que uma pessoa que mora próxima lá, né, veio falar que já viu ele, e a gente ficou sabendo que ele falava que dava emprego para as mulheres. Ah, você quer um emprego? Eu te dou um emprego. Eu te levo lá onde é que você quer um emprego. E aí a gente acredita que a minha prima foi uma dessas vítimas, que acreditou que ele realmente ia dar um emprego para ela, sabe? Só para entender um pouquinho melhor, então ele fazia ofertas de emprego às pessoas da igreja, às pessoas do bairro, da comunidade, mas mediante que ele estivesse junto com essa pessoa. Isso mesmo. Ele falava, tem uma oferta de emprego, tal lugar está precisando, eu vou te levar lá, mas só comigo você vai conseguir esse emprego, então deixa que eu te levo lá. E como a minha prima estava precisando realmente de emprego, ela acreditou, por ser da própria igreja dela, ser amigo, né, da família, acreditou nele. Então a gente acredita que foi nesse sentido que ele pegou ela e fez o que fez. Há também uma informação de que ela não pegou o rumo que ela deveria ter pego, o sentido que ela iria para pegar a condução para poder chegar até o hospital onde ela entregaria um currículo. O que chegou para você sobre isso? Chegou para mim de que a Janaína, como ele sempre falava de emprego, que a Janaína, de vez de descer reto para pegar o ponto de ônibus lá embaixo, ela subiu a rua, outra rua, Anita Garibaldi, aonde ficava o carro dele estacionado, onde ele morava naquela rua. E a gente acredita que ele conversou com a Janaína no decorrer, Janaína, vou te dar um emprego, vamos marcar tal hora, eu te levo lá. E a Janaína inocentemente foi lá, entrou no carro e ele tentou fazer alguma coisa com ela, ela não quis e aí acabou enforcando ela e levando ela para um motel para matar mesmo. Já que a Érica falou dessa suspeita da família de um enforcamento e tudo mais, o Alexandre trouxe uma informação para nós a respeito do Renato e a relação dele com artes marciais. Ele tinha experiência nesse segmento? Tinha. Ele fazia jiu-jitsu, dava aula de capoeira. Até então, tem uma vez que a gente estava no culto, e no finalzinho do culto a gente estava todo mundo brincando, se divertindo com os pastores lá, e ele me abraçou e pediu para mim tentar se soltar. E eu mesmo não consegui me soltar. Agora imagine ela. Na sua opinião, Alexandre, você acredita que isso foi uma emboscada, que ele tinha essa intenção? Sim, eu tenho certeza absoluta. Não só eu, mas como a nossa família, o pessoal que frequentava a igreja com a gente, que conhece a gente, sabe como que ela é. A gente fazia de tudo para ajudar os pessoal, né? A gente arrecadava roupa, alimento, calçado, para a gente doar para quem precisa. E as pessoas que conhecem mesmo, ninguém acredita nisso. Para você, Érica, pelo contato que você tinha com a Janaína, ela entraria no carro de uma pessoa desconhecida ou entraria no carro de uma pessoa que ela conhece para aceitar uma carona, para ir até algum lugar? O que te leva a crer isso? Então, para mim, a Janaína não entraria no carro de alguém que ela não conhece, que ela não tem intimidade. Ela não entraria. Não tem para quê. Ela tinha dinheiro para passagem de ônibus, para ir e voltar. Então, ela não entraria. Ela realmente entrou porque a gente acredita nisso, que ela realmente entrou no carro porque acreditou nele, por ser amigo da família, por estar ali sempre. As filhas dela chamavam ele de tio. Então, eu tenho uma intimidade, eu posso confiar nessa pessoa. Então, o único erro dela foi isso, confiar nesse moço, entrar dentro do carro dele. Porque depois que entrou para sair... A característica de chamar de tio é justamente, como o Alexandre comentou, né, o perfil, pelo que a gente ouviu, do Renato ser considerado boa gente. As meninas, as suas filhas, gostavam dele? Gosto. Eu nem imaginei, nem falei para elas o que acontecido, nem falei para elas ainda. Se falar, vai ser uma decepção para elas. Vocês ainda estão mantendo essa informação no momento adequado? Eu mesmo conversei com ela, né? Falei para elas o que aconteceu, mas não expliquei os detalhes, né? Só falei para elas que
que Deus chamou a mãe dela para ajudar ela em cima, né? Eu agradeço a gentileza da família ter conversado aqui com a gente. Vou fazer um registro breve, Bruno, vou tomar liberdade até, um agradecimento pessoal a eles. A gente está diante aqui de um homem que ontem perdeu a esposa, tem 2 filhas em casa, está desempregado há 20 dias e há poucas horas recebeu a informação do falecimento do pai dele, suspeita de ter contraído o coronavírus, e se colocou à disposição aqui para esclarecer em nome da esposa dele, né? Esse esforço do Alexandre aqui, eu agradeço em nome de toda a equipe do Cidade Alerta e peço que o telespectador entenda até e respeite esse momento, essa dificuldade dele em se expressar. Bruno. Olha, obrigado Vinícius Costa, obrigado à família por ter recebido. Para que situação dessa família, né? Perderam a Janaína e hoje o Alexandre recebe a notícia há poucas horas, aliás, poucos minutos, que o pai faleceu, né? Que situação que a família vive agora. Quero dizer à família que a gente segue acompanhando esse caso de perto, né, Percival de Souza? Que ainda é um caso que não foi 100% solucionado, né, Perci? Sim, não foi. Essa investigação, ela teve um término, viu, Peruca, lá no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Foram verificados todos os detalhes do que aconteceu e a família tem razão nisso. Ele não contou tudo. E tudo, no caso, é um pouco desagradável, mas eu, em busca aqui da verdade absoluta, vou ter que contar. Evidentemente que os 2 entraram na suíte do motel sabendo o que iriam fazer lá. Inclusive, ele já chegar na suíte com 2 galões de combustível. O que a polícia descobriu, Peruca, é que o Renato, que é funcionário da prefeitura, ele trabalha no cemitério municipal de Vila Euclides, ele desenvolveu na cabeça uma fantasia sexual, um fetiche. Então a ideia dele era ficar com a mulher, atear fogo no ambiente, e num ambiente em chamas, um ambiente pirotécnico, ele satisfaria então a sua fantasia. A sua fantasia era essa aí, o fetiche em chamas. Só que as chamas se alastraram demais, a moça morreu, ele tentou escapar e também ficou queimado. Essa é a verdade dos fatos que eu estou resumindo aqui, já apurada pelo 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Peruca. Obrigado, Percival, 18h40. Vem cá, eu tenho um chamado agora urgente.